Lucas 19, abriu? Podemos ler? A partir do verso 1, acompanha comigo aí. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, fala buscar, e salvar o perdido. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Pai, eu clamo pela graça e a misericórdia do Senhor e peço que o teu Espírito Santo me ajude a compartilhar com a tua igreja tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Seja uma terra fértil, que tudo aquilo que o teu Espírito Santo semear nas nossas vidas venham permanecer em nós e gerar frutos que irão glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, começando do começo da história. Zaqueu, um homem rico, um judeu que tinha um cargo extremamente importante naquela época. Ele trabalhava para os romanos. O judeu não gostava dele não, igual Mateus. Só que aqui ele era o chefe dos coletores de impostos. Então Zaqueu era um homem muito rico, ele era um homem importante, ele era um homem que ele era reconhecido onde quer que ele ia. As pessoas não gostavam dele, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia quem ele era. E aqui a gente lê no verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus. Jesus era famoso, todo mundo falava sobre Jesus, a conversa sobre Jesus, um mestre, um profeta, um homem que operava milagres, já estava correndo por todos os cantos. E aqui Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, e a gente vê que ele se esforça para alcançar o seu objetivo. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para ver Jesus? Que tanto você tem se esforçado para ver Jesus? Eu abro a Bíblia, eu leio, eu não entendo, eu fecho, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Eu oro, eu não sinto nada e eu tenho tanta coisa para fazer. Qual tem sido o seu real esforço para ver quem é Jesus? Porque uma coisa é nós ouvirmos a respeito de alguém. Se eu perguntar aqui, deixa eu pensar aqui numa pessoa que todo mundo conhece. Se eu perguntar aqui quem conhece o Neymar, todo mundo vai levantar a mão. Eu acho que não tem ninguém que não sabe quem é o Neymar. A gente sabe quem é. A gente sabe o que faz. A gente escuta a fama, a boa e a ruim também. Mas nós conhecemos? Não. Qual é o esforço que você tem feito
para ver Jesus, para estar com Jesus. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte. A gente só encontra aquilo que a gente busca com todo o nosso coração. Existe um esforço da nossa parte em ver Jesus, em encontrar com Jesus, em realmente conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de realmente ter relacionamento com Jesus. Qual é o esforço que você tem feito? Ai, bispo, às vezes é difícil. No texto que nós lemos, Zaqueu tinha 2 obstáculos para ver Jesus. Ele tinha 2 obstáculos naturais para ele conseguir alcançar o objetivo dele, que era ver Jesus. Quais foram esses obstáculos? Ele era baixo, ele era pequenininho, a baixa estatura e a multidão. Eu te pergunto, ele conseguia mudar esses 2 obstáculos? A natureza desses 2 obstáculos ele conseguia mudar? Não. Nós não conseguimos mudar a sociedade ao nosso redor. Nós não conseguimos mudar o país que nós nascemos, que nós vivemos, só se a gente decidir mudar de malicuia. Mas hoje aqui, nessa urgência que eu estou falando com vocês, a gente não consegue mudar. Eu não consigo mudar os dias que eu estou vivendo. Os dias são maus. Noé não mudou os dias que ele vivia. A Bíblia diz, quando começa contando a história sobre Noé, diz que o povo se corrompeu de tal forma, o homem era mau e Deus decidiu destruir tudo. Porém, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus em meio a uma sociedade totalmente corrompida, em meio de uma sociedade má e maligna, mas ele escolheu andar com Deus. Para eu ver Jesus, para eu conhecer Jesus, para eu ter um encontro com Jesus, não depende de obstáculos, não depende da multidão, não depende da minha baixa estatura, não depende se eu estou no mundo mau, não depende da influência que a cultura tem exercido, a pressão. Depende de mim, depende do meu esforço, depende da minha atitude. A palavra de Deus não é mentirosa. Quando eu busco a Deus com todo o meu coração, eu o encontro. Qual é o esforço que nós temos feito para encontrar Jesus? Qual é a intensidade que você tem se dedicado no seu dia a dia para ter um encontro real com Jesus? Isso é a respeito de nós e não daquilo que nos cerca. O encontro com o Senhor Jesus é pessoal. Zaqueu encontra um sicômoro. Sicômoro, gente, é figueira. E aí eu fui pesquisar. Tem várias espécies de figueira. E uma média aqui, deixa eu ver para eu não falar errado, eu anotei. A figueira, a altura dela varia de 20 a 40 metros, dependendo da espécie dela. É uma árvore bem alta. E uma característica, eu separei no meu celular ali umas imagens, eu esqueci de mandar para a mesa, então, mas depois você pode pesquisar. Uma característica dela é que ela tem a copa densa e arredondada. É uma excelente árvore para você subir e se esconder, porque a copa dela é bem arredondada e é bem densa. É claro que tem as estações do ano, tem a época que as folhas caem, mas imaginando enquanto eu li aqui, a Bíblia não fala qual era a época do ano, qual que era a estação, mas eu imaginei Zaqueu lá escondido. Ninguém sabia onde Zaqueu estava. A expectativa de Zaqueu era qual? Ver Jesus. Zaqueu, no início aqui dessa narrativa, ele não tinha expectativa de conversar com Jesus.
Ele não foi procurar Jesus para pedir algo, ele era um homem rico. A gente vê nos evangelhos várias pessoas que foram atrás de Jesus, que buscaram Jesus com uma necessidade clara, querendo uma cura física, querendo uma libertação, querendo pão, querendo alimento natural. Zaqueu não. Zaqueu foi movido por uma curiosidade. Ele queria ver Jesus. Quando nós nos esforçamos, quando nosso coração tem como prioridade buscar Jesus, buscar Deus, Ele supre todas as nossas expectativas e ainda faz além. A expectativa de Zaqueu era ver Jesus, porém nós lemos que no verso 5, é outra coisa que eu imagino, que a copa daquela figueira que Zaqueu subiu estava toda cheia, que ninguém conseguia ver Zaqueu, ninguém que estava no chão conseguia ver Zaqueu do chão, porque a Bíblia diz no verso 5 que Jesus chega àquele lugar e ele olha para cima. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Jesus estava entrando em Jericó. Jesus estava entrando na cidade. E se você for para Israel, você vai ver essa figueira, esse sicômoro. Jesus andando, e imagina essa figueira com toda cheia. Ninguém vê que tem uma pessoa lá. E Jesus está andando e a multidão está com ele. E Jesus está andando e a multidão está com ele. De repente Jesus para debaixo de uma figueira. Jesus olha para cima e Jesus chama ele pelo nome. Ele nunca tinha trocado uma palavra com Jesus. Jesus chama ele pelo nome. Jesus para aonde ele estava. Jesus te vê. Jesus te vê. Zaqueu, desce depressa. Aqui a expectativa de Zaqueu já foi superada. Eu só queria ver Jesus. Eu venci a minha baixa estatura, eu venci o obstáculo da multidão, eu me esforcei, eu subi na árvore que eu consegui subir, eu fiquei aqui esperando, porque eu queria ver Jesus. A minha expectativa já foi superada. De repente ele me chama pelo nome. Não bastasse isso, ele vira para mim e fala: desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Ele queria só ver Jesus. De repente Jesus encontra com ele na rua. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver ainda, desde que começou essa reunião, se você porventura ainda não sentiu a presença de Jesus aqui, eu quero te afirmar, baseado no que está escrito na palavra de Deus, que Jesus está aqui, porque a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Então Jesus está aqui, agora, nesse espaço físico, Jesus está. Jesus chega para Zaqueu no meio da rua, no meio da multidão. Nós aqui somos uma multidão, porém Jesus fala algo específico e transmite urgência. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus quer ter um encontro com você na sua casa. O encontro e o bate-papo com Jesus não se resume ao meio da multidão, não se resume ao estar no templo. Ele quer te encontrar na sua casa. Desce depressa. Sua expectativa era apenas me ver. Eu não apenas falei com você, eu não apenas te mostrei que eu sou Deus, que eu te conheço. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já escrevi sobre a sua vida, e eu tenho pressa para entrar na sua casa.
Sabe qual que é o nosso problema? E eu estou falando para a igreja, eu estou falando para crente, eu estou falando para aqueles que se chamam cristãos, discípulos de Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer arrumar a casa antes de levar Jesus para dentro dela. A gente quer arrumar a bagunça. Como que Jesus vai entrar aqui agora? Lá em Apocalipse a Bíblia diz que ele está... Ele não derruba a porta. Ele fala para você da urgência que ele tem. Ele deixa claro para você: é depressa, eu preciso ficar na sua casa hoje. Não dá tempo de você arrumar a bagunça, não dá tempo de você pôr em ordem. Eu estou à porta e eu bato, eu não derrubo. Se você abrir a porta, eu entro. O problema é que a gente quer arrumar a bagunça, coisa que a gente não dá conta. Porque embora a gente sirva a Deus, a gente tenha uma caminhada com Cristo, vez ou outra, a gente faz o que a Bíblia fala para a gente não fazer. A gente peca, a gente esconde pecado, ou pelo menos achamos que estamos escondendo. Tem coisas aqui dentro que a gente não deixa ninguém ver, ninguém perceber, mas Jesus vê. Jesus vê, Jesus dá nome, Jesus sabe onde está, e Ele fala: desce depressa, porque eu preciso ficar na sua casa, eu preciso entrar na sua casa. A Bíblia diz no verso 6 que ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu não estava preocupado com os erros dele, Zaqueu não estava preocupado com o pecado dele. Ele desceu depressa e recebeu com alegria. Agora eu quero que você preste atenção. Oh, Jesus. No capítulo 18, a Bíblia relata um outro encontro que Jesus teve com uma pessoa completamente diferente de Zaqueu. E esse encontro foi na multidão também. No capítulo 18, a partir do verso 18, certo homem de destaque, certo homem rico, aqui é a história do jovem rico, perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Eu vou ler de novo. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério. Lembrando que, segundo Jesus, adultério não é relação sexual ilícita. Adultério não é apenas relação sexual fora do casamento. Jesus disse que se você olha e pensa, você já cometeu adultério. Eu estou falando de palavras de Jesus, tempo da graça, Novo Testamento, amém? Não mate. Independente de qual estágio de vida que esteja, não mate. Posso ouvir um amém da igreja? Não furte. Não furte. Pegar algo que não é meu é furtar, mas também usufruir de um benefício que eu não tenho direito também é furtar. Será que ir atrás, dar um jeitinho
para conseguir um atestado sem precisar, para levar no trabalho e abonar para não descontar do meu salário. Será que isso também é furto? Não dê falso testemunho. Eita, que crente precisa aprender a ficar com a boca fechada. Muitas vezes. Honre seu pai e a sua mãe. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver escrito assim: honre o seu pai e a sua mãe que servem a Deus. Honre o seu pai e a sua mãe que são tementes a Deus. Honre o seu pai e a sua mãe que segue os princípios de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe, ponto. Então o homem disse, verso 21, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, em Marcos eu anotei aqui, 10:21, conta a mesma história. E Marcos ele usa um termo que eu acho fantástico. Jesus olhando o amou, porque aqui estava um jovem que se atentava para a palavra de Deus, para a lei que Deus deu através de Moisés. Estava um jovem que se esforçava, e a Bíblia nos ensina a nos esforçar para seguir os mandamentos do Senhor, para viver de acordo com os princípios do Senhor. Jesus se deparou com um jovem que amava a lei e que vivia, não era hipócrita. Ele punha em prática tudo aquilo que a lei falava. Jesus o amou e disse: uma coisa ainda falta a você. Uma coisa: venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus chamou esse jovem para ser discípulo dele. Talvez se a resposta desse jovem tivesse sido diferente, talvez hoje a gente leria uma carta escrita por esse discípulo. Talvez ele seria um dos apóstolos. Mas ele ficou triste, porque ele era muito rico. Um jovem que amava a lei, que seguia a lei, que observava para que todas as suas atitudes fossem de acordo com a palavra de Deus, com os princípios que Deus ensinou. Em contrapartida, um homem que não agia muito correto, mas que quando encontrou com Jesus falou: desce depressa, eu preciso ir na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Enquanto Zaqueu abria a sua casa para receber Jesus, todos os outros ficavam de fora criticando. Jesus está entrando para ficar com um pecador. Jesus escolheu entrar na casa de um pecador. Será que ele não sabe quem é Zaqueu? Será que ele não conhece a conduta de Zaqueu? Mas Zaqueu o recebeu com alegria. Como você recebe Deus na sua vida? Em todas as áreas da sua vida, não apenas naquela que você permite, porque quando a gente abre a porta para Jesus entrar, ele não fica restrito à sala de estar, ele entra mesmo. Ele vai no quarto, ele vai no banheiro, ele vai na cozinha, ele vai na área de serviço, ele vai lá naquele quartinho da bagunça que a gente põe tudo quanto é tralha lá, e todo fim de ano a gente fala que vai limpar e às vezes não dá conta porque é muita coisa. É só na minha casa, gente? É assim que eu estou vendo um monte rindo. Jesus entra, a Bíblia não detalhou para nós qual foi a conversa que Jesus teve com Zaqueu. A Bíblia não dá detalhe de como que foi, mas a Bíblia nos mostra o resultado. A Bíblia nos mostra uma mudança de atitude em Zaqueu, sem Jesus pedir. Jesus, para o jovem rico, o jovem que atentava para obedecer a palavra de Deus, Jesus pede algo. Aqui Jesus não pede. Olha o que aconteceu, verso 8. Zaqueu se levantou e disse para Jesus: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu sou muito rico, eu não preciso disso tudo para viver. Eu vou dar, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e dar para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém,
eu vou restituir 4 vezes mais. Existe uma frase, eu anotei aqui, essa frase não é minha, é de John Piper. Ele diz que se o Deus que nós dizemos adorar nunca discorda de nós estamos adorando uma versão idealizada de nós mesmos. Se cada encontro que nós temos com o Senhor, nós não somos confrontados, a gente não está adorando a Deus. Algo está errado. Quando ele fala que se ele roubou, ele vai restituir 4 vezes mais. Se você estiver anotando e quiser anotar, em Levítico, eu anotei, Levítico 6 no verso 5. A lei de Moisés, ela era clara. Se você roubou, você devolve aquilo que você roubou, a quantia. Roubei X, vou devolver X. E aí tinha uma indenização de 20%. Você vai dar mais 1/5. Então é o todo que você furtou e mais 1/5 é para você restituir. Aqui ele chega e fala: eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou fazer além. Se o nosso encontro com Jesus não gera arrependimento em nós, e arrependimento ele é expresso por atitudes, eu preciso ter transformação de vida, eu preciso mudar o jeito que eu estava vivendo, eu preciso ter uma mudança na minha conduta. É um encontro pessoal. É Jesus entrar na sua vida e falar: você está errado. A gente não adora a Deus do jeito que a gente entende que é certo. A gente adora a Deus do jeito que Ele nos ensina na sua palavra. A gente faz isso, mas Deus não quer que nós o busquemos apenas no meio da multidão. Ele quer que a gente abra a porta, deixe Ele entrar e colocar em ordem tudo o que precisa ser colocado em ordem. A gente quer, Deus quer que nós demos total liberdade para o Espírito Santo fazer a obra na nossa vida. Quando nós realmente temos um encontro com Jesus, no privado, na nossa intimidade, quando nós deixamos Ele entrar, uma mudança acontece e é vista por todos. Eu mudei, ninguém viu que você mudou. Não, confia, eu mudei, eu agora sirvo a Deus. Ninguém viu diferença nenhuma. Aqui teve uma mudança de atitudes. Zaqueu se levanta. Todo mundo viu ele dando metade para os pobres. Todo mundo que em algum momento teve uma cobrança indevida dele, enquanto ele ali como chefe publicano, cobrador de impostos, foi restituído. E não foi 1/5, como a lei de Moisés manda. Ele chegou e falou: eu vou te restituir 4 vezes mais, porque eu tive um encontro com Jesus, porque Jesus entrou na minha casa, porque Jesus entrou na minha vida. Não se trata apenas de conhecer a lei. Não se trata apenas de se esforçar para seguir. Se trata de sentar à mesa todos os dias com Jesus e permitir que o ensino de Jesus entre na sua vida, no seu coração e mude o seu coração, mude a sua mente, mude a sua atitude. Nós precisamos abrir a porta para Jesus entrar. Nós precisamos permitir que a presença de Jesus na nossa vida confronte as nossas atitudes, confronte a forma como temos conduzido algumas áreas da nossa vida. Jesus quer entrar depressa. É Ele quem põe a casa em ordem. A gente não dá conta. A gente até pode tentar: Jesus, espera aí, Jesus, volta amanhã. Deixa eu colocar em ordem, eu não quero que o Senhor veja essa bagunça. A pressa de Jesus para entrar é justamente para colocar a ordem.
desce depressa. Eu preciso entrar na sua casa. É bom conversar com você na multidão. É bom te encontrar na multidão. É muito bom tocar seu coração e você sentir que eu estou falando com você. Mas eu quero entrar na sua intimidade. Eu quero é lá no secreto. Eu quero é lá na sua casa. Sentar à mesa com você e confrontar tudo que precisa de confronto. Ele quer transformar a nossa vida. Você quer isso? Você quer agir como Zaqueu? Descer depressa e com alegria falar: é hoje que eu vou sentar à mesa com Jesus. É hoje que Jesus vai mudar a minha natureza. Cobrador de imposto, que ainda cobra mais do que devia, não é uma característica de uma pessoa generosa. Mas generosidade é uma característica de Deus. Deus é generoso. E um encontro que Jesus teve com Zaqueu transformou aquele homem avarento em um homem generoso, além da medida. Eu não vou restituir só o que eu devo pela lei, eu vou fazer além, porque eu encontrei Jesus. Eu não apenas vi Jesus, eu não apenas ouvi Jesus falar, eu tive um encontro real com Jesus. E eu já não posso continuar sendo o mesmo, eu já não posso continuar agindo da mesma forma. Amém?